Certa ocasião estava numa mudança de estação do ano e pela manhã eu estava vendo o martírio de um vizinho meu tentando fazer seu carro pegar. Estava terminando o outono e entrando o inverno e ele ficava lá e não pegava o carro. E não pegava o carro. E eu pensei lá, ainda deitado na minha cama, ele não se preparou para a próxima estação. A bateria está fraca. E às vezes a nossa bateria precisa passar por abastecimento, uma renovação, uma recarga para avançar para a próxima etapa. Nós precisamos sempre recarregar as nossas baterias, nossas forças. Tem um salmo na Bíblia, o salmo de número 84. E nesse salmo Davi estava passando por um momento muito difícil na vida dele, um momento muito delicado. E ele escreve esse salmo, Salmo 84, e ele diz assim, versículo 5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os poços, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Esse texto foi uma observação de Davi num tempo muito difícil que Davi estava vivendo. O tempo que Davi vivia aqui era o tempo que ele estava exilado, na verdade em fuga de Jerusalém. Davi tinha cometido algo muito terrível. Davi tinha cometido um pecado terrível. Ele se relacionou com uma mulher que não era sua esposa, Betseba. Teve um filho com ela, se engravidou, e por causa dessa gravidez, Davi planejou a morte do marido dela, Urias. Olha só que como que um abismo leva a outro abismo. E Davi, depois achando que com a morte de Urias, vai lá casa com aquela mulher para assumir a paternidade daquela criança. Só que um profeta chamado Natã, vai lá e denuncia o pecado de Davi, dizendo a Davi o que ele tinha cometido, o que ele tinha feito não era bom aos olhos do Senhor. Davi cai num arrependimento muito grande. Davi reconheceu o seu erro, mas viveu as consequências dele. Uma das consequências do erro de Davi foi que o próprio filho de Davi, Absalão, tomou o reino de Davi. E Davi agora, indo embora, exilado de Jerusalém, fugindo do seu próprio filho Absalão, vai se esconder nesse lugar. Fracassado, sem força para prosseguir, se sentindo já um derrotado. E ele observa os peregrinos que iam de todas as partes da Palestina até Jerusalém para adorar o Senhor. Eles andavam de longos lugares, e eles passavam nesse lugar chamado Vale de Baca, que significa vale de lágrimas, vale de dor. E eu observando os peregrinos, pessoas simples, saindo de suas casas com poucos recursos, indo à casa do Senhor adorar. E Davi naquele momento sentia saudade da casa do Senhor. Ele invejava as andorinhas, os pardais que faziam ninho no tabernáculo do Senhor. E ele estava distante. E ele observando aqueles peregrinos indo para Jerusalém adorar, com as dificuldades que eles tinham. E ao atravessar o vale de Baca, Davi fala assim, que eles iam de força em força até
o seu destino. Davi, como que pode pessoas tão simples superarem os obstáculos, as dificuldades de uma viagem tão complicada, tão difícil? Porque aquele vale era um vale conhecido, porque ali alguns salteadores, ladrões, aproveitavam a fragilidade dos viajantes para roubar, ou que animais ferozes ficavam ali também à espreita para tentar devorar alguém. Mas a Bíblia fala que eles iam naquele lugar, e já deve bem-aventurado esses homens que atravessam essa dificuldade, porque tem um objetivo na vida. E Davi, observando aquilo, olhando para aquela situação, ele tem as suas forças renovadas. Olhando para aquela situação, Davi diz: se eles podem, eu também posso. Se eles esperam isso no Senhor, eu também espero. Então esse salmo, amado, é um salmo muito lindo, que vai também revigorar suas forças para esse novo ano que você vai estar começando e já está nele, e com certeza você vai ter grandes vitórias. Quem quer ter grandes vitórias no ano de 2023, diga glória a Deus. Quem quer triunfar e vencer todos os obstáculos, superar todas as batalhas nesse ano de 2023, dá glória a Deus. Então diga para a pessoa perto de você assim: ó, você junto comigo vai vencer 2023. Então esse salmo nos ensina coisas extraordinárias, coisas tremendas para ter um triunfo em toda a estação que nós estamos entrando, em todas as etapas que estamos também avançando, revigorando as nossas forças, fortalecendo as nossas forças para enfrentar todas as dificuldades que a empreitada apresenta para nós. Ele fala assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele ora para que as pessoas dizem: a força deles não estão neles, a força deles estão em Deus. Amados, um homem só vai encontrar a força em Deus quando tiver todas as suas próprias forças esvanecidas. Enquanto o homem achar que ele é forte, ele não vai conseguir ter essa força de Deus. Eu arrisco dizer que você só vai ter a força de Deus quando você reconhecer que você não tem força alguma. Aí você vai ter a força de Deus. Bem-aventurado o homem que está fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Eu, numa ocasião da minha vida, morava em Sertãozinho ainda, eu estava assim num momento muito complicado. Eu sabia que Deus ia me usar de alguma forma. Eu não estava sendo preparado por ninguém, não tinha promessa de ninguém, não tinha ninguém dizendo que eu ia ter um ministério. Eu apenas estava fazendo o trabalho do Senhor, e naquela altura eu trabalhava na usina São Geraldo. E um dia eu estava orando, assim, sabe, pensa numa pessoa que estava assim fraca, uma pessoa sem saber o que fazer da vida, como Davi estava lá sentado observando, porque Davi estava fazendo a mão contrária, sabe, tem muita gente fazendo a mão contrária. Davi fugiu de Jerusalém para escapar de uma situação, e ele encontra pessoas vindo de todas as partes da Palestina, indo para Jerusalém adorar o Senhor. Davi estava fraco, muito fraco, sentindo-se muito culpado por aquela situação que ele tinha vivido. E Davi, observando aquela situação, tem as suas forças renovadas. E a gente tem, às vezes a gente está na mão contrária, gente. Às vezes estão andando em mão contrária de Deus, indo numa direção oposta a Deus, até que a ficha cai e ele não reconhece. Espera um pouquinho, a minha força não tem que estar em mim, a minha força tem que estar em Deus. E eu me lembro que eu entrei num lugar, eu fui numa mata que tinha perto da minha casa, e fiquei ali, eu entrei
tão fraco, eu entrei tão desanimado, e me orei, busquei a presença de Deus. Amado, eu não vi anjo, não tive uma visão celestial, eu não senti arrepio, mas a presença de Deus foi tão forte na minha vida naquele momento, que eu não esqueço desse momento até hoje. Eu me lembro como entrei e também me lembro como saí. Eu saí com convicção de que o meu destino e a minha vida está em Deus, que Deus iria guiar todos os passos da minha vida. Amado, essa convicção é porque você não está reconhecendo a força que está em ti. É quando você reconhece que a sua força vem de Deus. Você está entendendo? A sua força vem de Deus. Deus fortalece você e prepara você para um momento que você talvez não esteja nem esperando, mas Deus já está preparando você para aquilo. E às vezes Deus encontra você justamente no momento de vale de Baca, que significa vale de lágrimas, vale de choro, vale de dificuldade, vale de pranto, vale em que você não sabe o que fazer e como fazer. Como Pedro passou por um tempo de vale de lágrimas. Pedro, no capítulo 3 do livro de João, quando Jesus fala que Jesus disse, eu vou para um caminho que vocês não podem ir, e Pedro tem a ousadia de dizer, Senhor, eu vou aonde tu fores, eu irei contigo, eu estou pronto até morrer por ti. E Jesus fala para Pedro assim, Pedro, hoje mesmo, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Eu jamais farei isso, que é isso, eu sou um cara. E aconteceu como Jesus disse. E Pedro sai ali em lágrimas, em choro profundo, amargamente. A Bíblia fala que ele chorava amargamente. O que aconteceu com Pedro? Fez com que todo mundo, quando está desanimado, aflito, faz o caminho contrário. Pedro voltou para a pescaria, desistiu. Eu achava que podia, mas eu não posso. Eu achava que conseguia, mas não consigo. Eu achava que era o cara, mas eu não sou o cara. Eu neguei o próprio Jesus, um homem que eu andei com ele, vi fazendo milagres, e eu neguei no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava indo para a cruz. Eu neguei. Eu não mereço nada. Eu não mereço nada. E voltou para a pescaria. E foi lá, nesse momento de lágrimas, que Jesus pega Pedro de volta, chama Pedro e diz, Pedro, vem cá meu filho. E Pedro corre até Jesus, já sem força alguma, mas se fortalecendo em Deus. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E Pedro por 2 vezes fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas na 3ª vez ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeiros. Aí Pedro entende que a partir dali, que a força dele não vale nada, mas a força de Deus vale tudo. É na força de Deus que você vai operar e recarregar as suas energias. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. E Davi continua, cujo no coração, interessante que essa afirmação, o Salmo diz, cujo no coração os seus caminhos estão aplanados. Amado, era um vale de lágrimas, de dificuldade, sabe? Mas no coração os peregrinos via aquele vale como um vale aplanado, não via dificuldade, eles não olhavam para os obstáculos, eles não olhavam para as ameaças do caminho, eles não olhavam para tudo aquilo que representava perigo, eles olhavam para o destino, que era entrar na casa do Senhor, chegar em Sião e adorar o Senhor. Eles, por causa da visão que eles
tinham, por causa do compromisso que eles tinham, eles diziam: nós vamos vencer o vale de Baca, vamos fazer do vale de Baca um vale de bálsamo. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você que é tremendo. Não é o que você vê com os seus olhos, é o que você vê com o seu coração que vai determinar o seu sucesso na caminhada. Porque os seus olhos vai ver dificuldade, os seus olhos só vai ver problemas, os seus olhos só vai ver os obstáculos, os seus olhos vai ver só a oposição, os seus olhos, por quê? Porque os nossos olhos são olhos carnais, mas quando você vê e olha com os olhos espirituais, você vê o caminho aplanado. Você sabe, esse faz toda a diferença. Cujo o coração, os seus caminhos estão aplanados, estão olhando com o coração. Se o seu coração estiver na palavra de Deus, se o seu coração estiver fortalecido em Deus, você não vai ver como a maioria vê, você vai ver como Deus te mostra. Você está entendendo? É igual a situação dos espias de Israel, quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa que Deus tinha prometido para o seu povo. Os 12 espias foram, 10 espias viram o vale de Baca. É só dificuldade. 10 espias só olharam para o problema. 10 espias só ficou vendo obstáculos. Gente, aprenda uma coisa: enquanto você estiver enxergando na sua vida só obstáculo, enquanto você estiver enxergando na sua vida só problema, você não vai ter sucesso. Porque não existe uma caminhada nesta vida, seja ela uma caminhada para a construção de uma família, seja ela para a caminhada para a construção de uma empresa ou de um trabalho que você quer ser bem sucedido, seja ela uma caminhada para você ter uma boa saúde. Toda caminhada que você propõe a fazer na sua vida vai ter obstáculo no caminho, e você tem que aprender a superar todos os obstáculos. Você tem que aplanar os caminhos. Ter família hoje não é fácil. Na verdade, nunca foi fácil. Mas você propõe: eu quero ter uma boa família, eu vou ter bons filhos, os meus filhos serão filhos bem-sucedidos, serão filhos do Senhor, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter um bom trabalho, o meu trabalho vai me dar dignidade de vida, eu vou ter minha empresa, a minha empresa terá um sucesso e vai ajudar muitas pessoas a colocar o sustento sobre a mesa, eu vou ter um sucesso ministerial, eu vou andar com o Senhor todos os dias da minha vida até o dia final. Eu proponho uma caminhada triunfante, eu proponho uma caminhada de sucesso, eu vou chegar no final bem sucedido, eu vou aplanar os meus caminhos. Uau! Amado, nós precisamos ter visão de Deus. O homem e a mulher que tem visão de Deus, ele enxerga os caminhos aplanados, cujo coração tem os caminhos aplanados. Não significava que os caminhos estavam planos, não significava que não existia obstáculo, não significava que não existia dificuldade. Existia, não era uma questão de negar a realidade, era uma questão de acreditar no que Deus diz. Você está entendendo? Fé não é negar a realidade, fé é acreditar num Deus que está acima da realidade. Pastor, mas eu só estou vendo muros, só estou vendo montanhas, só estou vendo pedras. Feche os seus olhos, olhe para o seu coração. No meu coração o caminho está aplanado. Uau! A visão de fé faz toda a diferença no sucesso de uma caminhada. Olha para os homens de fé, os homens que alcançaram êxito na sua trajetória. Você vai observar que eles
tiver os seus caminhos aplanados, não pelas circunstâncias, mas pela fé. Ah, pastor, se alguém pudesse tirar a pedra do meu caminho, seria tão bom. Claro que seria bom, mas você não estaria preparado para a próxima pedra. Você teria uma grande dificuldade na próxima pedra. No dia que você aprender a fazer da pedra um trampolim, você vai vencer todos os obstáculos. Os dois espias, Josué e Caleb, viu o caminho aplanado. Eles não viram o tamanho da dificuldade. 10 voltaram dizendo assim: olha, a terra que o Senhor nos prometeu realmente é terra que emana leite e mel, mas lá tem homens que devoram, gigantes, pessoas armadas, exércitos fortalecidos. Nós não conseguiremos vencê-los. Mas Josué e Caleb viu outra coisa, né? Tem gente que vê metade do copo vazio, tem gente que vê metade do copo cheio. O copo é o mesmo, é a sua visão. Josué e Caleb disse: não, nós comeremos eles como um pão. Eles não serão nada para nós. Por quê? Porque eles só estão entre nós e a bênção de Deus. E se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Nós vamos vencê-los e derrotá-los e tomar posse da terra prometida. E aconteceu. Por quê? Porque dois no coração viu o caminho aplanado. Está entendendo, gente? E ele fala: e de força em força, de força em força. Tem uma coisa na vida espiritual que você precisa aprender para ter sua força fortalecida e você ter sucesso na sua caminhada. Uma coisa que você pratica todo dia. Quem aqui tem celular? É melhor perguntar quem não tem, né? Quem não tem celular? Nós vamos sortear um aqui para quem não tem. Todo dia à noite, o que você faz com o celular? Coloca ele para carregar. Verdade ou não é? Todo dia você coloca ele para carregar. Por que você faz isso? Para ter carga no outro dia. Verdade ou não é? Eu vou precisar do meu celular para ter carga no outro dia. Tem gente que precisa botar meio dia e botar mais carga, né? De tanto que usa. Ou a bateria viciou. Mas todo dia você tem que colocar carga no celular. E a Bíblia fala que o Davi observa, diz, eles vão de força em força. Ou seja, eles paravam na caminhada para descansar, à noite para dormir, para recuperar as forças. Mas antes eles cantarolavam ao Senhor, eles faziam orações ao Senhor, diziam: como estamos perto de chegar em Sião, como estamos perto de chegar na casa do Senhor, como estamos perto de adorar o Senhor dos senhores. E isso renovava as forças deles. Amado, a nossa força na caminhada, a Bíblia fala de fé em fé e de glória em glória. Você não tem que contar com o maná de ontem. Deus vai dar o maná todos os dias para você. O maná é a palavra de Deus. Aprenda aí, quem que é crente aqui? Deixa eu ver se tem crente aqui hoje. Crente tem que ler a Bíblia todo dia, gente. Estou certo ou estou errado? Crente tem que orar todo dia. Estou certo ou estou errado? Ah, não, pastor, domingo eu fui no culto, minhas forças, oh glória, fiquei forte, pastor, deu uma palavra, saí pegando fogo. Aí na segunda-feira o cara não lê a Bíblia, não ora. Na terça-feira não lê a Bíblia, não ora. Na quarta-feira já está assim, murchinho de novo. Porque não renovou as forças, não recarregou as baterias. De força em força, de fé em fé, de glória em glória. Assim nós vamos fazendo a nossa caminhada. Não conta com o maná do dia anterior. Deus vai dar um maná novo todo dia para você. Você está entendendo? Maná
aquela comida que caía do céu quando o povo peregrinava no deserto, saindo do Egito até chegar à terra prometida. Todos os dias vinha um maná novo para eles. Assim é a palavra de Deus, que todo dia ela vem nova. Inclusive eu tenho um grupo aqui que chama Mananciais do Deserto, que eu mando uma mensagem todo dia. Por quê? Porque todos os dias você tem que ter um maná novo para caminhar no seu deserto. Forças fortalecidas. Forças fortalecidas. Cuja o caminho estão aplanados. E cada um deles chegam em Sião. Aleluia. Você vai chegar, cara. Você tem que acreditar que você vai alcançar o sucesso da sua caminhada. Eu creio que em 2023 muita gente aqui vai ser bem sucedido. Quem crê? Eu creio que a sua família vai ser uma família bem sucedida. Se você está procurando construir a sua família, você vai construir a sua família esse ano em nome de Jesus, amém, amado? Deus vai fazer um milagre aí, você vai achar a sua costela. Deus vai dar sucesso no seu trabalho, amado. Tem gente pensando em começar um negócio. Deus vai te dar sucesso nesse negócio. Mas você tem que entender uma coisa: você tem que se fortalecer no Senhor. Eu quero chegar em Sião, ou seja, eu quero chegar no meu destino. Eu quero chegar no lugar que Deus preparou para eu chegar. Eu quero chegar lá e eu quero me preparar a cada momento e me fortalecer a cada momento. Olhar os caminhos aplanados, ter fé, confiança na palavra de Deus, me alimentar diariamente em oração e em leitura da Sagrada Escritura. Eu quero ser uma pessoa verdadeiramente espiritual, que entende as coisas espirituais, que olha para as coisas espirituais como verdades absolutas. Eu quero olhar para a palavra de Deus como a única fonte de fé nesta vida, aonde me sustenta e me alimenta para andar nessa vida até o dia final. Eu quero olhar para a palavra de Deus e crer que a palavra de Deus, e me alimentar da palavra de Deus para todos os momentos da minha vida. É nela que me refugio, é nela que me encontro. Eu me encontro em Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, eu caminho com Cristo Jesus, e eu não abro mão da minha fé, mesmo que os obstáculos se apresentam, mesmo que as dificuldades se levantam. Eu acredito que o meu Deus, em quem eu creio, em quem eu confio, me dará sucesso na minha caminhada. Uau! E a conclusão de Davi é uma doce expressão celestial que diz: todos em Sião chegam em segurança. Todos. Eu fico imaginando, contando as crianças. Cadê o Roberto? Está aqui. E o João está aqui também. E o Flávio também está aí. E a Maria. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Todo mundo chegou em segurança. Ninguém foi devorado por um animal feroz no caminho. Ninguém foi roubado. Todos chegaram. Você vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. A obra que Jesus fez por você na cruz é completa. A obra que Jesus fez por você na cruz é suficiente para alimentar, sustentar você todos os dias da sua vida. Você precisa acreditar que a obra de Deus é completa para você. Não confie nas suas forças, confie nas forças do Deus que habita em ti. O Deus que habita em mim. Feche os seus olhos. Louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor. Ore a Deus dizendo: Deus, eu tenho uma caminhada pela frente. Eu tenho uma caminhada para construir. Eu tenho uma caminhada para fazer. E eu dependo só do Senhor. A minha força está em Ti.
Eu quero olhar com os olhos da fé e ver os caminhos aplanados. Eu quero olhar com os olhos da fé e acreditar que em cada momento o Senhor está me guiando e me direcionando.